E se o último aviso antes do arrebatamento já estivesse acontecendo e você estivesse ignorando? Em Mateus 24, versículo 42, o Senhor Josué nos diz: fiquem atentos, pois não sabem a que hora virá o seu Senhor. Essa advertência não é simbólica nem vaga. É uma orientação clara para permanecermos vigilantes, pois os sinais não são aleatórios. São alertas vindos do céu. Hoje, vamos analisar um evento recente que pode representar o sinal final antes do arrebatamento, uma manifestação espiritual que não pode ser ignorada. Mostraremos como identificá-la, quais são suas implicações e por que ela pode marcar o início da contagem regressiva profética. Isso não é uma teoria, é um chamado urgente ao discernimento espiritual. Você está preparado para entender o que Deus tem reservado para você? Há séculos, os fiéis aguardam ansiosamente o cumprimento de uma das maiores promessas feitas por Josué, o seu retorno para buscar sua igreja. Mas o que acontece quando essa espera se estende tanto que muitos começam a duvidar? E quando finalmente surge um sinal tão evidente, tão alinhado com as Escrituras, que não pode mais ser ignorado, mas a maioria escolhe fechar os olhos? Hoje falaremos sobre esse sinal, uma manifestação espiritual recente que tem sido negligenciada, ridicularizada ou simplesmente desconsiderada como mais um evento comum. Contudo, a realidade é que esse sinal, mesmo parecendo simples, pode ser o alerta final que antecede o acontecimento mais glorioso para os redimidos. O arrebatamento em Lucas 21, versículo 28, traz uma mensagem poderosa de Matuche, quando esses sinais começarem a acontecer. Ele nos orienta a erguer a cabeça e olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Matuche não pediu que nos escondêssemos ou que continuássemos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ele nos aconselhou a observar atentamente. Afinal, esses sinais não são apenas símbolos proféticos, são comandos urgentes enviados do céu. Contudo, nestes tempos, estamos rodeados por um barulho constante, notícias alarmantes, crises sociais, confusão espiritual e divisões dentro do próprio corpo de Cristo. Tudo isso cria uma atmosfera que nos distrai e impede muitos de perceber o que é evidente. Em meio a essa névoa espiritual, Deus enviou um sinal claro, embora sem trovões ou relâmpagos. Seu poder está justamente na sua transparência, como nos dias de Noé, quando o aviso do dilúvio foi ignorado até que a chuva começou a cair. Hoje esse padrão se repete. A voz profética eleva-se. O som da trombeta já é ouvido para aqueles que têm os ouvidos espirituais atentos. Mas a maioria ainda vive como se o tempo fosse infinito. Matuche alertou que sua vinda seria como um ladrão à noite, não para nos pegar de surpresa, mas porque muitos dormiram espiritualmente. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, somos exortados: portanto, não durmamos como os outros, mas vigilemos e sejamos sóbrios. Esse é um chamado para despertar. Aviso: para não ignorar o que já está diante dos nossos olhos. Recentemente, uma série de acontecimentos começou a surgir em várias partes do mundo. Movimentos misteriosos no céu, sinais visíveis nos astros, terremotos em locais inusitados. E o mais significativo, uma manifestação crescente do Espírito Santo em pessoas comuns, que sem busca ou intenção de destaque, começaram a receber visões, sonhos e mensagens urgentes sobre a vinda próxima do Senhor. Indivíduos que nunca haviam tido experiências espirituais profundas estão sendo despertados durante a madrugada com uma mensagem unificada: preparem seus corações, o tempo está se esgotando. Estas não são meras emoções ou coincidências, são ecos celestiais que reverberam nos espíritos daqueles ainda dispostos a escutar. Joel 2:28 previu isso com precisão. E depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas.
Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens verão visões. Não é algo recente, mas sim algo anunciado desde tempos antigos, que agora começa a se cumprir com força. Uma mulher que jamais se enxergou como profetisa, contou que em visão foi conduzida a um lugar elevado, de onde via uma enorme multidão, vestida de branco, subindo enquanto a terra ficava para trás, envolta em escuridão. Ela chorava e gritava ao perceber rostos conhecidos que não estavam acendendo. Ao despertar, não conseguiu parar de pensar nisso. Tremia não por medo, mas pela nitidez da mensagem. Essa visão não teve o propósito de enaltecer alguém, e sim foi um alerta para todos. Assim como essa, centenas de testemunhos semelhantes foram registrados nas últimas semanas. O padrão é sempre igual: urgência, arrependimento e preparo. Porém, o mais impressionante é que todos eles concordam em um ponto: o sinal já foi dado, o tempo está se encurtando e Deus está falando com uma força maior do que nunca, mas muitos ainda não estão ouvindo. Em Mateus 24, o Senhor José dedica um capítulo inteiro para falar sobre as indicações do fim dos tempos. Ele não o faz para causar medo, mas para instruir seus discípulos. Ali encontramos palavras que parecem ter sido escritas para os dias atuais. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, versículo 68. Não estamos vendo tudo isso agora? Não é claro que as estruturas do mundo estão se enfraquecendo e o caos cresce a cada dia? No entanto, o sinal mais alarmante não está fora, mas dentro: a indiferença espiritual. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, vivem como se nada estivesse acontecendo, como se o tempo fosse infinito. Mas o tempo não é eterno. O relógio profético está prestes a marcar a meia-noite, e quando isso acontecer, o esposo virá buscar a sua esposa. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículo 113, 5 estavam preparadas, e 5 não. Quando chegou o esposo, a porta fechou-se. O lado mais impressionante desta parábola é que todas eram virgens. Todas aguardavam o esposo, porém, apenas metade estava preparada. Esta história não fala do mundo, mas da igreja, daqueles que professam fé, mas não vivem com óleo em suas lamparinas. O que estamos testemunhando vai além de uma simples tendência. É uma ativação espiritual sem precedentes que toca corações, desperta consciências e relembra que o arrebatamento não é um mito, é uma promessa. E as promessas de Deus se cumprem. Em 1 Coríntios 15, versículo 52, é dito que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Não haverá tempo para preparação naquele instante. Por isso, a preparação tem que ser agora. A oportunidade é hoje. Por essa razão, este sinal recente não é apenas uma curiosidade profética, mas um chamado final. Uma trombeta espiritual ressoando em meio ao barulho do mundo, tentando alcançar os corações ainda dispostos a se render. O inimigo também sabe o que está por vir, e por isso intensificou a confusão, a distração e a divisão. Enquanto Deus envia sinais, Satanás lança distrações, notícias escandalosas, escândalos dentro da igreja, doutrinas distorcidas e debates infrutíferos, tudo para desviar a atenção do que realmente importa. Mas quem tem discernimento, quem caminha em intimidade com Deus, sabe que algo está acontecendo. Um arrepio espiritual paira no ambiente como uma brisa suave antes da tempestade. Uma expectativa que não nasce da emoção humana, mas do Espírito de Deus. Esse é o sinal que surgiu, não anunciado em manchetes grandiosas, mas como uma profunda convicção no coração daqueles que vigiam. E você certamente o percebe. Já sentiu aquele chamado interior para deixar tudo o que te atrapalha, aquele desejo intenso de se consagrar, de afastar-se
e purificar a sua vida como nunca antes. Isso também é um sinal. O Espírito Santo está em ação, preparando a noiva, pois somente aquela vestida de branco será levada. Apocalipse capítulo 19, versículo 78 diz: Gozemos e alegremo-nos e demos glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua noiva está preparada, e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente. Essa preparação não acontece num único dia, mas é uma vida inteira vivida em obediência, com temor reverente e amor profundo pelo noivo. Cada pensamento, cada decisão e cada palavra tem importância. Esse sinal recente nos lembra que o tempo de escolha chegou. Não há mais espaço para indiferença, para convicções pela metade ou para conveniências ruins. Se está ouvindo esta mensagem, não é por acaso. Deus está falando com você. Ele bate à porta do seu coração, não com imposição, mas com urgência, porque te ama e deseja que você participe do grupo que subirá em glória. Ele não quer que fique para trás. Você não foi criado para o julgamento, mas para o céu. Contudo, esse céu precisa ser buscado, desejado e preparado. Hoje é o dia. É tempo de acender a tua lâmpada e buscar óleo fresco para retornar ao primeiro amor. Não ignores este sinal nem o subestime, pois esta é a última advertência antes do glorioso amanhecer do arrebatamento. Se estiveres preparado, o que virá não será motivo de medo. Será uma vitória, não será perda, mas a promessa cumprida. Não será o fim, mas o início verdadeiro da eternidade ao lado do teu Salvador. Existem momentos na história espiritual em que Deus escolhe abalar as fundações da alma humana. Instantes em que as advertências externas dão lugar a um clamor interno, despertando o crente do seu torpor. É exatamente isso que estamos presenciando agora. O sinal que surgiu não somente aponta para o calendário profético, mas age como um catalisador de um despertar profundo, uma agitação espiritual que chama cada filho de Deus a abandonar o sono e a retornar à intimidade com o seu Criador. Em Romanos 13, versículo 11, está escrito: E isso sabendo o tempo que já é hora de nos despertarmos do sono, porque agora está mais perto de nós a nossa salvação do que quando cremos. Essa passagem não é uma metáfora, é um aviso divino que soa com urgência. O grande perigo atualmente não é o mundo estar distraído, pois isso sempre ocorreu. O real perigo é que muitos dentro do povo de Deus tenham mergulhado numa inércia espiritual perigosa, rotinas religiosas vazias, cultos sem entusiasmo, orações mecânicas e compromissos externos sem verdadeira transformação. Essa mensagem chegou para abalar as estruturas, para romper com a rotina e reacender o que estava apagado. O Espírito Santo não se manifesta com novidades emocionais, mas sim com um poder que transforma, que convoca ao arrependimento e a uma consagração profunda. Em Apocalipse 32, versículo 3, o Senhor fala à igreja em Sardes com palavras que hoje parecem feitas para esta geração. Seja vigilante e confirma as outras coisas que estão para morrer, porque não encontrei perfeição em tuas obras diante de Deus. Lembra-te do que recebeste e ouvi. Guarda isso e arrepende-te, pois se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora chegarei. Esse despertar espiritual não é sobre emoções passageiras nem motivação momentânea. Trata-se do efeito direto de uma urgência divina que exige respostas reais, em vez de experiências superficiais. O chamado é para viver uma existência onde a presença de Deus impregne tudo, onde cada decisão, pensamento e ação sejam guiados pela expectativa do retorno de Cristo. Quando o coração percebe que o tempo está diminuindo, as prioridades mudam. O que antes era tolerado, agora se torna insuportável. O que era indiferença, agora pesa como um fardo espiritual. O que era aceitação do pecado, converte-se em sede por santidade. Hebreus 12, versículo 14, reforça:
Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O despertar espiritual ao qual estamos sendo convocados é exatamente esse, um retorno à santidade sem desculpas nem concessões. Matuche comparou o fim dos tempos com os dias de Noé. E Lote, não por acaso em ambas as situações, o julgamento chegou quando a maioria vivia distraída, absorta em suas próprias existências e cega às advertências que Deus enviara. Em Lucas 17, 26 a 30 está escrito: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, assim como aconteceu nos dias de Lote, assim será o dia em que o Filho do Homem se revelar. Essas comparações mostram uma verdade essencial. O despertar espiritual não é um luxo opcional, mas uma resposta vital ao chamado celestial. Não se trata apenas de evoluir espiritualmente, mas de estar vivos diante de Deus, vigilantes, atentos, com as lâmpadas acesas e o óleo fluindo. O Espírito Santo está restaurando a sensibilidade espiritual que muitos perderam. Há um clamor que não é ouvido pelos ouvidos, mas pela alma, um clamor que impulsiona a buscar mais a Deus na oração, a examinar as Escrituras com verdadeira fome, a interceder com lágrimas por aqueles que ainda não estão preparados. Esse clamor não vem de uma organização nem de uma pregação popular, mas diretamente do trono de Deus, que convoca seus filhos a prepararem seus corações. Em Isaías 55:6, somos exortados: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa proximidade não é apenas uma questão teológica, mas uma urgência profética. O Espírito está próximo, chamando, tocando e despertando. Muitos confundiram a paciência de Deus com a ausência de juízo, acreditam que por não haver acontecido nada visível, nada irá acontecer. Mas as Escrituras advertem o contrário. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, somos lembrados de que o Senhor não demora sua promessa, como alguns consideram, porque julgam ser atraso, mas Ele é paciente conosco. Contudo, o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão durante a noite. A paciência divina é uma chance para despertar, não um motivo para continuar adormecidos. O tempo da graça é uma janela que está se fechando, não um abrigo permanente. Por isso, essa sinal recente é mais do que um dado profético, é uma sacudida para retornar ao primeiro amor, limpar a casa espiritual e restaurar aquilo que está apagado. O arrependimento não é apenas um passo inicial, mas uma postura contínua. O despertar espiritual implica numa revisão profunda das nossas vidas, desmontar ídolos ocultos, purificar as intenções e abandonar o pecado radicalmente. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo afirma: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, pecadores, lavai as mãos. E vós que tendes duplo ânimo, purificai os corações, humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Essa é a essência do despertar em curso. Uma humilhação voluntária, uma busca sem reservas, um retorno à obediência plena. O Evangelho permanece inalterado, a cruz permanece como o centro, e essa mensagem continua desafiando e separando o que é genuíno do que é superficial. O eterno do passageiro. O despertar espiritual demanda um retorno à cruz não só como representação, mas como forma de viver, morrer para o eu, crucificar o orgulho e rejeitar a apatia. Gálatas 2:20 expressa isso claramente com as palavras: com Cristo estou crucificado, e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse grau de entrega não é algo exagerado, é imprescindível. Apenas aqueles crucificados para o mundo estarão preparados para o arrebatamento. Observamos sinais nos céus e tremores na terra. Contudo, o indício mais forte se manifesta no coração dos fiéis, um senso de urgência sagrada, uma separação do mundo e uma renovação interna que clama pelo retorno do Senhor. Esse é o despertar que precede o arrebatamento.
Não será um fenômeno em massa, mas certamente profundo. Nem todos irão viver essa experiência. Entretanto, todos estão sendo chamados. Em Apocalipse 3:20, o Senhor declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Essa não é uma convocação coletiva, é um chamado pessoal, individual e intransferível. O despertar espiritual também traz clareza e discernimento. Quando o coração se alinha com Deus, torna-se possível perceber com nitidez o que antes estava oculto, identificar o sagrado do profano, o genuíno do aparente. Em 1 Coríntios 2:14 e 15, aprendemos que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, mas o espiritual discerne todas as coisas. Este julgamento não é condenação, mas compreensão. É a habilidade de enxergar com os olhos do Espírito. Somente aqueles que foram despertados por esse sinal conseguirão interpretar claramente o momento que vivemos. Não se pode viver da mesma forma após ter sido despertado. Quem foi tocado pelo Espírito está transformado. Para se preparar para o arrebatamento, não há como voltar atrás. Não se pode aceitar uma vida apenas de aparência. Não é possível negociar com o pecado nem ignorar os avisos. O coração arde, o espírito geme, o olhar está fixo no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos lembra: Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor José. Este é o resultado de um verdadeiro despertar, desapego do mundo e um desejo intenso pelo retorno glorioso do Rei. O sinal do arrebatamento já apareceu, e com ele Deus acendeu um alarme silencioso no espírito do seu povo, não um alarme barulhento, mas um que se sente na oração, na meditação da palavra, no desejo de obedecer. Este é o momento de responder, o tempo de abandonar o que não serve mais, o tempo de se consagrar. O sinal não foi enviado para amedrontar, mas para preparar, não para perturbar, mas para alinhar. Pois muito em breve a última trombeta será tocada, e somente aqueles despertados pelo Espírito estarão prontos para subir em glória. Desde o começo, Deus estabeleceu isso. Sinais como marcos na trajetória da humanidade não devem ser vistos como meros ornamentos proféticos, mas, sim, como alertas carregados de significado. Cada geração testemunhou o cumprimento de partes do plano divino, e esses sinais cuidadosamente descritos nas Escrituras serviram como faróis para guiar a alma atenta ao longo de muitos séculos. Guerras, epidemias, fomes, tremores de terra, crescimento do conhecimento, a restauração de Israel, o aumento da maldade e o esfriamento do amor foram expressões precisas do que o Senhor José detalhou com clareza no capítulo 24 do Evangelho segundo Matuche. Contudo, o que presenciamos atualmente traz uma dimensão diferente. Esta sinalização atual não é apenas mais um elemento na sequência profética. É uma culminância, um aviso final que carrega em si o eco de todos os anteriores. Porém, com uma intensidade que não pode ser ignorada. Quando o Senhor José respondeu aos seus discípulos, que desejavam saber quais sinais antecederiam o fim, ele não apresentou um calendário exato. Em vez disso, ofereceu um panorama do declínio progressivo da humanidade e dos sinais perceptíveis, tanto no mundo físico quanto no espiritual. No capítulo 24, versículo 68, do Evangelho segundo Matuche, ele listou com exatidão: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Surgirão nações contra nações e reinos contra reinos, e haverá epidemias, fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o começo das dores. Essa descrição se confirmou de modo rigoroso. Cada um desses sinais definiu sua própria época, mas o que realmente diferencia o presente momento é a intensidade e a convergência dessas manifestações. O sinal presente carrega um caráter acumulativo. Não é apenas uma entre muitas,
mas aquela que concentra, conecta e intensifica todas as demais. É como se todos os sinos do relógio profético tivessem começado a tocar simultaneamente. A restauração do povo de Israel como nação, ocorrida em 1948, foi uma das indicações mais contundentes do relógio escatológico. Foi o cumprimento visível das profecias como as de Ezequiel 37, onde ossos secos ganharam vida. Essa marca mudou completamente o rumo da interpretação profética moderna. Em seguida, vieram os avanços tecnológicos mencionados com incrível precisão em Daniel 12, versículo 4. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento aumentará. O que por séculos parecia simbólico, hoje, faz parte do cotidiano. Satélites orbitam a Terra. Comunicações instantâneas abrangem o globo. Inteligência artificial avança e o controle digital, junto com a vigilância sem limites, já são realidade. Tudo está preparado, mas o mais impressionante não é que essas manifestações tenham acontecido, e sim que hoje elas não ocorrem isoladamente. Agora se apresentam todas juntas, como se uma contagem regressiva invisível tivesse sido ativada e cada segundo nos aproximasse mais do cumprimento completo. O que diferencia esse último sinal não é o seu espetáculo externo, mas o seu peso espiritual. Enquanto os sinais anteriores eram visíveis, este se revela como uma convicção profunda, uma percepção no espírito que confirma que tudo se tornou evidente, imutável e próximo, chegando ao seu auge como se o céu clamasse sem usar palavras, como se a eternidade estivesse para romper o tempo. Este tipo de sinal não anuncia o que virá, mas sim o que está começando em Lucas 21, 25 e 28. Matuche alerta que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Angústia entre as pessoas desfalecendo, os homens por medo e pela ansiedade das coisas que acontecerão, e acrescenta: quando essas coisas começarem a acontecer, erguiam-se e levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. O chamado é claro, não para observar o caos com medo, mas para entender o momento com esperança. O que ocorre nesse tempo não pode ser comparado com manifestações anteriores, pois, enquanto os sinais do passado preparavam o caminho, este marca a chegada de um limiar. Parece o instante preciso onde o relâmpago antecede o trovão, uma fração de segundo antes de tudo mudar. Essa sinalização não fala apenas de eventos, mas de uma atmosfera, uma sensação de que o mundo como conhecemos está sendo impulsionado para uma transformação irreversível. A corrupção moral atingiu níveis inaceitáveis. Até para os que não creem, a violência, a confusão de identidades, a rebelião aberta contra todos os santos deixaram de ser apenas tendências. São a nova ordem em 2 Timóteo 3,15. Paulo escreveu: também tens que saber que nos últimos dias surgirão tempos difíceis, terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Aqueles tempos não estão por vir. Esses tempos já chegaram. Os sinais anteriores eram como tambores ao longe, porém, este sinal recente soa como um grito próximo. Não se está mais preparando a cena, está se marcando o momento. E embora muitos tentem encontrar outra explicação, a verdade permanece. O arrebatamento está mais perto do que nunca. Este sinal não é um acontecimento casual, é a ativação final do plano eterno. Por isso, os corações sensíveis ao Espírito estão sendo abalados. Por essa razão, a palavra ganha um peso diferente. Tudo o que antes parecia distante, agora se apresenta iminente. A igreja não pode continuar confortável enquanto o céu se prepara para se abrir. Apocalipse 22, versículo 12, anuncia com força: eis que venho em breve, e meu galardão comigo para retribuir a cada um conforme suas obras. Essas palavras não são promessa futura, são um alerta presente. O inimigo tenta desacreditar esses sinais com zombarias, ceticismo e argumentações vazias. Mas a verdade não se invalida pela incredulidade.
Os sinais não dependem da aceitação humana. Seu objetivo não é convencer o descrente, mas preparar o crente. O senhor José não disse que todos iriam entender, mas que aqueles que vigiam saberiam discernir os tempos. Em Mateus 16, versículo 3, ele confrontou os fariseus dizendo: Sabei discernir a aparência do céu, mas não reconheceis as indicações dos tempos. Agora é o momento para manter os olhos bem abertos e compreender os acontecimentos não por análises humanas, mas por uma visão espiritual. Esta sinalização não é novidade alguma, é o cumprimento da profecia. O Espírito Santo está dando testemunho aos que ouvem, não por emoções passageiras, mas por uma certeza inabalável, uma convicção que não se pode calar. Essa manifestação não apenas anuncia a proximidade do arrebatamento, ela o declara, confirma e sela. Não existe outra profecia pendente antes deste evento. Nenhum acontecimento precisa acontecer. Tudo está no lugar certo. Tudo foi preparado. Só falta o som da trombeta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, lemos que o próprio Senhor descerá do céu com ordem, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esta é a realidade prestes a se manifestar. Não um mito ou uma ideia simbólica, mas uma promessa viva. Portanto, esta sinalização deve ser recebida com a seriedade que merece, não como uma notícia qualquer, mas como uma orientação celestial. O Espírito está falando claramente. A palavra confirma com autoridade. As circunstâncias clamam sem cessar. E os que esperam no Senhor sabem disso. Este não é momento para debates, mas para preparação. Não para confusão, mas para firmeza. Não para indiferença, mas para decisão. Esta indicação superou todas as anteriores, não porque as contradiga, mas porque as abrange, é a soma de todas. A declaração final de que o tempo se cumpriu, o arrebatamento, não é uma ameaça para o crente fiel. É a sua recompensa, é a culminação de uma vida de espera de santidade e de obediência. Mas, para quem não permaneceu vigilante, será um dia de lamentação, um dia de portas fechadas, um dia de oportunidades perdidas. Em Mateus 25, as virgens insensatas clamaram após a porta ter sido fechada, mas já era tarde. Este é o momento para ter azeite na lâmpada, não amanhã, não depois hoje. Porque a indicação já foi dada, porque o esposo já está a caminho, porque o chamado da meia-noite está para ser ouvido. Nem tudo que perturba a alma vem da fé. Existem abalos que vêm do medo do caos e do desconhecimento. Mas também existem tremores sagrados, aqueles que não paralisam, mas despertam. Quando uma indicação como a que hoje nos ocupa surge, a reação imediata de muitos é o medo, uma inquietação que se disfarça de discernimento, mas que na verdade nasce de uma fé enfraquecida ou de um coração confundido pelo ruído do mundo. Aqui é que se torna indispensável traçar a linha entre o medo humano e o discernimento espiritual. Não se trata só de sentir algo diferente, mas de compreender o que se está a perceber à luz da verdade eterna. Matucci não advertiu sobre as indicações do fim para causar pânico. Para entender com clareza, em João 14, 27 está escrito: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo oferece, que não perturbe o vosso coração nem tenha medo. Essa paz, que vem de cima, não se esvai quando os sinais surgem. Pelo contrário, ela se fortalece. A diferença entre o medo humano e o discernimento espiritual se revela pelo fruto que cada um produz. O medo leva à fuga, evita a mensagem e busca consolo em distrações vazias. Já o discernimento nos conduz à oração, à santificação e a uma busca mais profunda do rosto de Deus. É o próprio Deus quem gera essa sensibilidade no coração que está aberto. Quando as Escrituras falam dos entendidos, elas não se referem aos que acumulam conhecimento, mas
aos que sabem interpretar os tempos com os olhos do Espírito. Daniel 12:10 afirma claramente que os entendidos compreenderão. Essa compreensão não nasce de uma emoção passageira, mas do alinhamento com o coração divino. O discernimento espiritual não depende da quantidade de informações, mas da qualidade da relação com o Pai. Aqueles que cultivaram uma comunhão íntima não se abalam facilmente pelas ondas do pânico coletivo. Eles sabem que cada sinal faz parte do plano e que a mão de Deus sustenta tudo, mesmo quando o mundo parece ruir. A confusão nestes tempos não é apenas externa, também entrou nos círculos de fé e algumas vozes se levantam questionando e causando inquietação. Com alertas alarmistas que usam sinais como instrumentos de medo em vez de pontes para a preparação, Deus não age com manipulação. Seu Espírito não grita para controlar, ele sussurra para guiar. Em Romanos 8, versículo 15, lemos: Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para voltar ao temor, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O verdadeiro discernimento não gera escravidão. Ele produz convicção, não perturba sem motivo, mas conduz à obediência. A diferença entre medo e discernimento também se percebe na reação à palavra. Quem sente medo sem fundamento tende a evitar as Escrituras para não enfrentar a verdade. Porém, aquele que tem discernimento espiritual corre em direção à Bíblia, buscando confirmação, luz, direção, clareza. O Salmo 119, versículo 105, declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando esse sinal apareceu, aqueles com discernimento não entraram em pânico, sentiram paz porque o discernimento espiritual não é uma reação emocional, mas uma resposta espiritual baseada na palavra e sustentada pelo Espírito Santo. É fácil se confundir quando os tempos aceleram. As emoções se intensificam, as opiniões se multiplicam e o coração pode perder o rumo. Por isso, nestes dias, o discernimento não é uma escolha, é uma necessidade vital. O crente que não sabe distinguir entre o clamor do Espírito e o ruído do medo está perdido. Seremos levados pela corrente da desorientação. 1 Coríntios 2:14 alerta que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Somente quem habita no Espírito consegue captar que esse sinal não é anúncio de desordem, mas sim uma confirmação do desígnio divino. O discernimento não se mede pela quantidade de conhecimento, mas pela forma como se reage. Quando o coração discerne, ele se humilha. Quando discerne, ele se ajusta. Quando discerne, ele se mantém puro. A diferença entre quem teme e quem discerne está no fruto que essa mensagem gera. Para alguns, esse recente alerta causa ansiedade. Para outros, representa uma convocação sagrada para crescer, para se dedicar mais profundamente, para eliminar toda a impureza. A distinção não está no que os olhos enxergam, mas no estado do coração que observa. O medo humano tende a paralisar, e nessa paralisia espiritual, a negligência aparece com facilidade. Por outro lado, o discernimento impulsiona, move para agir, para buscar, para jejuar, para interceder. Isaías 30:21 expressa assim: Então, teus ouvidos ouvirão atrás de ti a voz que diz: Este é o caminho, sigam por ele. Essa voz não é estridente, é suave, porém clara. Não se manifesta no barulho, mas na tranquilidade da obediência. O discernimento não nasce do ruído externo, mas do silêncio onde Deus fala. O Espírito Santo não gera confusão nem semeia insegurança. A obra dele é perfeita. Quando ele fala, o faz com direção. Quando guia, age com um propósito claro e, ao corrigir, demonstra amor. O medo, por sua vez, é um tirano opressor, uma névoa que nos impede de enxergar o rosto do Pai. Contudo,
A voz do Espírito age como uma lâmpada na escuridão. O temor humano pode até estar informado, mas jamais estará alinhado. O discernimento espiritual não apenas compreende o tempo, mas também se posiciona nele adequadamente. O apóstolo Matuche enfrentou um período de incerteza semelhante. Em Atos 20, 24, ele declarou: "Agora estou prisioneiro no Espírito, indo para Jerusalém, sem saber o que lá me acontecerá. Exceto que o Espírito Santo, por todas as cidades, me adverte dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas nada disso considero importante, nem valorizo a minha vida para mim mesmo." Esta postura não vem do medo, mas do discernimento. Ele sabia o que viria e, mesmo assim, não fugiu. Reagiu com coragem, porque seu entendimento estava firme na revelação divina e não no temor carnal. A fé verdadeira não rejeita os sinais. Ela os interpreta, não os transforma em motivo de angústia, mas em incentivo à purificação. 1 João 3 afirma com vigor que todo aquele que tem esta esperança em si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Esta esperança não é vaga, é concreta, e o discernimento espiritual a ativa, fortalece e alimenta sempre que um sinal surge. A carne treme, mas o espírito se fortalece. O crente maduro está firmemente enraizado em Cristo e não se deixa levar por cada mensagem viral, nem por qualquer previsão escandalosa. Ele permanece estável porque sua lâmpada mantém-se acesa com o óleo da comunhão diária. Não existe substituto para a intimidade com Deus. Nenhuma mensagem profética, por mais urgente que pareça, pode substituir a voz direta do Espírito no coração. O discernimento é aperfeiçoado no lugar secreto e não se conquista por repetição, mas pela entrega total. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Lembra que quem precisa de sabedoria deve pedi-la a Deus, que a concede generosamente. O discernimento faz parte dessa sabedoria, e hoje é a chave para atravessar o caminho profético sem ser desviado pelo medo ou iludido pelo engano. Deus chama seu povo a discernir com clareza, a compreender que nem tudo que parece urgente vem do céu e a reconhecer que o que realmente vem de Deus pode não ser popular. Este sinal recente pode parecer comum aos olhos humanos, mas no espírito soa como um clamor divino. Somente aqueles que andam no espírito conseguem escutá-lo. Só quem renunciou ao barulho do mundo pode percebê-lo, e somente os que estão dispostos a obedecer plenamente irão agir com segurança, sem se deixar dominar pelo medo. Este é o momento de aguçar a escuta, silenciar a alma para que o espírito possa ouvir, de calar as vozes externas para amplificar a voz do céu. Esta sinalização não foi enviada para... Um alerta foi enviado para trazer alinhamento, e somente o discernimento poderá revelar aquilo que o medo não alcança entender. Quem vive em comunhão não será abalado. Quem habita sob a sombra do Altíssimo não sentirá temor. Quem reconhece a voz do pastor não confundirá sua mensagem com nenhum outro som, pois a paz de Deus guarda o coração daquele que confia, e o discernimento o conduz com firmeza até o dia glorioso do encontro. Não existe advertência divina que não venha acompanhada por uma oportunidade de correção. Sempre que Deus fala, Ele não o faz apenas para anunciar, mas para convocar uma resposta imediata. Esse sinal recente não apareceu para satisfazer a curiosidade profética dos crentes, nem para fomentar debates teológicos vazios. Surgiu com um propósito claro e urgente: provocar um retorno completo à santidade. Não há espaço para a indiferença, nem justificativas para as desculpas. É momento de purificação, de abandonar tudo aquilo que contamina, de viver como se o Cristo viesse hoje, pois tudo indica que esse instante está mais próximo do que nunca. As Escrituras foram claras desde o início. Deus é santo e exige santidade do seu povo, não como um fardo, mas como uma expressão natural de quem foi redimido. 1 Pedro,
capítulo 15, versículo 16, declara: Sendo santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Este mandamento não é negociável, nem uma sugestão cultural, mas o padrão do reino. Essa sinalização tão forte veio para estremecer os corações e despertar a verdadeira transformação. Fundamentos que impulsionam o crente a deixar a mediocridade para trás e a caminhar em uma vida totalmente dedicada a Deus. O chamado para a purificação não vem de fora, não é uma mudança superficial, nem uma simples melhoria no comportamento. Trata-se de uma obra do Espírito que começa no âmago do coração, um clamor por limpeza. É uma escolha de não aceitar mais o pecado que antes era justificado. Uma renúncia radical a tudo que desagrada ao Senhor. A Bíblia não mostra uma salvação baseada em aparências. O Evangelho pede uma entrega total. Em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: Amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O temor santo é a base dessa purificação. Não é um medo que paralisa, mas sim uma reverência que gera obediência. Quando Deus fala, aqueles que possuem ouvidos espirituais não ficam indiferentes. A voz desse chamado não é apenas mais um eco no cenário religioso, é uma trombeta que exige decisões firmes. Cada aspecto da vida deve ser examinado. Cada canto oculto da alma precisa ser exposto à luz do Espírito. Não é possível receber um aviso tão claro e continuar vivendo como se nada tivesse mudado. A graça não é uma permissão para agir conforme a própria vontade. Ela é o poder para viver conforme o que Deus espera. Tito, capítulo 2, versículo 11, reforça essa verdade com vigor, dizendo que a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens, nos ensinando que, renunciando a impiedade e os desejos mundanos, nos convidam a viver neste tempo com sobriedade, justiça e devoção. A pureza não é uma escolha para quem deseja aprofundar a fé, mas uma exigência essencial para quem anseia encontrar o Senhor. Hebreus 12 e 14 diz que sem santidade ninguém o verá. Não se trata de seguir regras rígidas ou da perfeição humana, mas de um coração entregue, limpo, sem intenções duplas e sem acordos com as trevas. A contaminação não começa com grandes pecados evidentes, mas com pequenas tolerâncias, com concessões internas, com a aceitação do pecado, com justificativas que silenciosamente corroem a vida espiritual. Este chamado veio para confrontar essas falhas, para despertar o que está oculto, para romper com aquilo que parecia inofensivo, mas estava apagando o fogo interior. A mensagem do arrependimento tem sido constante em todas as fases da relação de Deus com a humanidade. Desde os profetas no Antigo Testamento até as palavras de José no Apocalipse, o convite é o mesmo. Voltem para mim com todo o coração, não pela metade, não por emoção ou pressão externa, mas com todo o ser. Joel 2:12 deixa claro: Convertei-vos a mim com todo o coração, com jejum, choro e lamento. Este não é momento para respostas superficiais. Este chamado não aceita meio-termos. É um convite para uma decisão definitiva, para romper com tudo que impede o fluir da presença divina, para destruir os altares da idolatria pessoal. Hábitos ocultos, pensamentos distorcidos e práticas escondidas não definem o arrependimento verdadeiro. O arrependimento autêntico é mais que simples remorso. É uma transformação de direção. Trata-se de retornar ao Pai não apenas com palavras, mas com ações que provam essa mudança. Mateus 3, versículo 8, nos exorta dizendo: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses frutos não aparecem superficialmente, emergem do desespero e nascem de uma convicção profunda de que falhamos com o Senhor.
de que brincamos com o que é sagrado, de que trocamos a eternidade por prazeres passageiros. Esse sinal veio para causar essa dor não como acusação, mas como um fogo que purifica, um fogo que queima tudo que impede, que remove toda a impureza, preparando a alma como um altar limpo onde possa habitar a glória de Deus. Não é possível estar pronto para o arrebatamento sem viver em santidade. Não se pode esperar a volta do Senhor enquanto se abraça o que ele rejeita. Não dá para falar do céu enquanto se mantém as correntes da terra. Esse sinal atual é um marco decisivo. Aqueles que entenderem sua mensagem se dedicarão mais à santidade. Os que a ignorarem ficarão endurecidos. É uma linha divisória. Um clamor que separa os preparados dos que estão distraídos. A parábola do trigo e do joio está sendo ativada. Mateus 13, versículo 30, ensina: deixai crescer juntos ambos até a colheita. Então direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo. Porém, ajuntai o trigo no meu celeiro. O tempo da colheita está chegando, e essa verdade se torna cada vez mais evidente. O sinal é a comprovação de que o Espírito Santo está atuando com grande intensidade, não com espetáculo, mas com precisão, não com barulho, mas com verdade. Ele está examinando os corações, removendo estruturas internas, confrontando pecados ocultos e chamando a atenção com um peso impossível de ignorar. João 16, versículo 8, descreve isso claramente e diz que quando ele vier convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Essa convicção está acontecendo em muitos agora mesmo, e não tem o propósito de condenar, mas sim de restaurar, purificar e preparar, porque apenas os de mãos limpas e coração puro subirão, conforme Salmos 24, versículo 4. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A vida cristã não é uma aparência, é uma verdadeira transformação. E essa mudança não é opcional para quem deseja ver o Rei. É uma ordem. Este sinal não apenas anuncia a proximidade do arrebatamento, mas enfatiza a necessidade de estarmos preparados. Não se trata só de entender o que está acontecendo, mas de reagir com integridade. Não é apenas reconhecer o tempo, mas viver de acordo com ele. Não basta perceber a urgência. Precisamos deixar que ela transforme completamente nossa existência. Hoje, o Espírito está dizendo: limpe sua casa, remova os ídolos, livre-se de tudo que atrapalha, rompa os pactos com o pecado, abandone a duplicidade, caminhe na luz, persevere na verdade, ame a pureza, guarde seu coração. O tempo está se esgotando e a porta será fechada em breve. E somente aqueles que estiverem vestidos com roupas brancas entrarão. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Garante isso. Existem algumas pessoas em Sardes que não sujaram suas vestes e caminharão comigo vestidas de branco porque são dignas. A pureza não é apenas um detalhe. Ela é o selo do redimido, a comprovação do Espírito em ação, a resposta correta para um aviso tão claro quanto o que recebemos. E o caminho direto ao encontro do Senhor. Esse sinal não veio para assustar, veio para purificar, para preparar, para despertar o desejo de viver uma vida sem manchas, sem correntes e sem limitações, pois muito em breve os céus se abrirão e o Rei da Glória virá buscar uma igreja íntegra, sem defeitos, sem manchas e sem contaminação. A mensagem do arrebatamento não é apenas um alerta, é uma promessa real, a confirmação viva de que para aqueles que esperaram, vigiaram e protegeram sua fé, existe uma esperança gloriosa que jamais será frustrada. Essa esperança não é uma ilusão sentimental, mas a certeza profética que sustenta a alma em meio a um mundo que desmorona. À medida que os sinais se cumprem, o crente não sente medo, mas sim expectativa, porque o fim do mundo, para quem está preparado, não é tragédia, mas coroação. Não é caos, mas redenção.
Não é escuridão, mas o início do dia eterno. O próprio José foi claro ao falar sobre sua volta. Não prometeu destruição para os seus, mas recompensa. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele afirmou: na casa de meu pai existem muitas moradas, e por isso vou preparar um lugar para vocês. E se eu for, voltarei outra vez e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é a esperança do crente fiel, ser reunido com seu Salvador, não em um evento simbólico, mas em um encontro verdadeiro. Céu e terra se unirão nesse momento eterno. Todo sofrimento, toda dor e toda rejeição terão chegado ao fim, e a presença gloriosa do Cordeiro encherá tudo de luz. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente. Ele não vivia conforme as circunstâncias, mas pela esperança. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, escreveu: porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória futura que será manifestada em nós. Essa glória é o alvo. Esse dia é o foco. Por isso, quando o último sinal surgir, o coração do redimido não sentirá medo, mas se alegrará, pois sabe que sua redenção está mais próxima do que nunca. Sabe que a espera está chegando ao fim, que seu Senhor não falha e que o prometido se realizará sem demora. O arrebatamento não é uma fuga covarde, mas uma exaltação divina, a resposta de Deus ao amor que persevera, a fidelidade silenciosa e a obediência nos momentos secretos. É o dia em que aqueles que o mundo ignorou serão reconhecidos pelo céu. Em Filipenses capítulos 20 e 21 está dito: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor José, que transformará o corpo para ser como o dele, semelhante ao corpo da sua glória. Essa transformação é verdadeira, não poética. É a consumação de um destino eterno selado pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o mundo se desespera, o crente se fortalece. Quando o pecado se multiplica, a esperança cresce porque os olhos já não estão fixos no que é visível, mas no que é eterno, conforme 2 Coríntios 4, 17 e 18. Ele afirma que esta leve tribulação momentânea gera em nós um peso de glória cada vez mais excelente e eterno, pois não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Essa glória aguarda aquele que foi encontrado fiel, aquele que manteve a sua lâmpada acesa, que amou a sua vinda, que viveu cada dia como se fosse o último. A preparação não é um fardo para o crente, é uma alegria. É a prova de que seu coração não pertence a esta terra, que sua alma já foi conquistada pelo céu, que seu olhar não está no pó, mas na eternidade. Por isso, quando o último sinal ecoar, ele não se assustará, mas se alegrará, porque sabe que o que vem não é destruição, mas glória. Não é perda, mas ganho. Não é morte, mas vida. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, fala sobre essa espera. Esperar dos céus pelo seu Filho, o Matuche, que nos livra da ira que está para vir. Não são perfeitos os que estão prontos, mas os purificados. Não são os que nunca falham, mas os que não desistem. Não aqueles que fingem, mas os que permanecem. Essa esperança não é para os indiferentes, é para os verdadeiros fiéis. Os determinados são aqueles que encararam cada dia como uma chance de agradar ao Senhor, os que purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro, os que mantiveram o óleo em suas lâmpadas. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 78, está escrito: alegremo-nos e exultemos, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Foi-lhe dado vestir-se com linho fino. Essa é a esperança gloriosa dos que estão prontos, contemplar o amado, ser transformados, reinar com ele, morar em sua presença e experimentar a plenitude eterna. Descansar para sempre da batalha, olhar para aquele que entregou sua vida sem reservas. Não existe promessa mais elevada.
destino mais sublime ou recompensa mais perfeita. Essa esperança, hoje, arde com mais intensidade, porque o sinal final já foi dado. O tempo é breve, porém, a glória é para sempre. Tudo que foi falado, cada advertência, cada revelação e cada passagem profética não tem como objetivo semear medo, mas sim causar uma decisão. Agora, mais do que nunca, não basta reconhecer que o tempo se esgota, mas compreender por que Deus nos permitiu ouvir, ver e discernir essa última mensagem. Nem todos receberam essa oportunidade, nem todos foram tocados por essa luz, e nem todos tiveram acesso a esse conhecimento. Estar aqui, recebendo esta palavra, não é por acaso, é uma responsabilidade sagrada. Deus não quer apenas espectadores do cumprimento profético. Ele chama protagonistas do reino, homens e mulheres comprometidos. Mulheres que não apenas compreendem o que está acontecendo, mas vivem conforme a grandiosidade do tempo eterno, em que foram chamadas a existir. O sinal já foi manifestado. Nada mais precisa ser revelado, nenhum novo alerta precederá o som da trombeta. Esta geração tem presenciado aquilo que tantas outras desejaram contemplar, e por isso será julgada com um padrão diferente. Em Lucas 12:48, fica claro que a quem muito foi confiado, muito será exigido. Sua reação a esta mensagem definirá não apenas seu destino eterno, mas seu papel no propósito divino nesta fase final. Enquanto alguns permanecem acomodados, outros despertam. Enquanto uns esfriam, outros se inflamam. Os que estão ardendo são os marcados pelo Espírito para integrar a última colheita. Pois o arrebatamento não significa apenas um desfecho glorioso, mas também o começo da maior demonstração de poder e pureza que a Igreja já experimentou. Este momento não é somente o tempo do julgamento, mas também da graça abundante para aqueles que respondem sem reservas. O verdadeiro desafio não é somente ouvir o sinal, mas reagir com total entrega. Tomar a decisão radical de fechar as portas ao pecado, à vaidade, às mentiras e à indiferença. É escolher seguir com os olhos fixos no céu e os pés firmes na verdade, compreendendo que esta mensagem veio para transformar completamente sua maneira de viver, decidir, falar e amar. Porque aquele que viu o sinal e compreendeu sua urgência não pode continuar sendo o mesmo. Esta geração está marcada não pelo caos do mundo, mas pelo chamado do céu. E esse chamado é pessoal. Deus não está convocando multidões, e sim pessoas individualmente, uma a uma, pelo nome, pelo coração. Quando soar a trombeta, não haverá tempo para organizar nada. O que não foi preparado agora ficará para trás. O que não foi resolvido em momentos de intimidade se transformará em arrependimento. O que não foi entregue por completo se perderá para sempre. Isso é o que Deus deseja evitar com este último sinal. Por isso ele falou, por isso avisou, por isso provocou um tremor. Não ignore isso, não minimize sua voz, não adie sua decisão. Este pode ser o último chamado, a última chance para colocar sua vida em ordem, não com medo carnal, mas com reverência verdadeira. Não com emoção superficial, mas com entrega sincera. O que está por vir não pode ser comparado a nada que esta terra já tenha presenciado. O céu está preparado, o rei está prestes a se levantar e o relógio eterno já marcou seu último aviso. Que sua resposta seja rendição completa, que sua escolha seja firme e definitiva, que sua vida a partir de hoje seja um reflexo constante de quem compreendeu que a eternidade está prestes a começar. Você está pronto para o encontro mais glorioso da sua existência, porque o sinal já foi dado e agora tudo depende de você.